Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, Sociedade com o Dragão, parte 1. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por o sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. E fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar esta verdade, para mostrar para todas as pessoas a verdade da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Sociedade com o dragão. Ainda continuando no capítulo 11 de Daniel. Agora com o tema Sociedade com o Dragão. No livro, teve um filme, cara, que bem na época dos anos 70, ele foi criando 70, 80, 90, até, cara, agora, pouco tempo atrás, né, fizeram uma genealogia do filme Star Wars, né? E o ator do filme, né, cara, o nome do filme chamava A Guerra de Luz e Trevas, Star Wars Império do Mal. E um ator desse filme falou assim: o ator da Disney diz que não existe bem e mal em Star Wars. Quer dizer, claro que existe. Cara, o filme é a batalha, o filme se baseia em batalha. Cara, a batalha contra o bem e contra o mal. Cara, como que não tem? Cara, um se odeia. Cara, ou os dois são do mal e estão brigando, cara, ou tem um do bem, cara, brigando com o do mal. Cara, como se diz. Cara, não tem meio termo. Então, quer dizer, claro que sim, claro que existe. Cara, do bem e do mal. Aí o slogan do filme fala: na saga de filmes Star Wars, a força é um campo de energia que une toda a galáxia e dá poderes aos seres vivos. A força tem dois lados: o lado bom, associado aos Jedis, e ao lado sombrio, associado aos Siths. Quer dizer, cara, o ator fala que não tem lado do bem e do mal. Cara, se o slogan do filme fala que é do bem e do mal. Cara, o que o lado bom é associado aos Jedis e o lado sombrio associado aos Siths. Quer dizer, o lado bom, o lado dos Jedis, e o sombrio, que é do mal, dos Siths. Quer dizer, cara, caiu em contradição o ator desse filme. Aqui não fala quem que é o ator, mas, cara, ele relatou isso daí. Luz e trevas. Qual é a verdadeira guerra nas estrelas? Era a pergunta que eu faço para vocês. Digita embaixo no comentário. Qual é a verdadeira guerra nas estrelas? Se vocês, cara, são atento à Bíblia Sagrada, cara, se vocês sabem da história, comenta embaixo aí no comentário. Eu desafio vocês a escreverem no comentário qual que é a verdadeira guerra nas estrelas entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Qual que é a verdadeira briga? Qual que é a verdadeira luta? A gente teve muitas guerras no mundo, né? Quantos conflitos estão ativos nesse momento? Aí fala que no mundo há mais de 50 conflitos armados em andamento, incluindo alguns de grande escala. Entre os conflitos mais relevantes estão guerra entre Israel e Hamas, que ainda continua.
cara, já vai para 3 anos esta guerra, que era entre Israel e Hamas, e ainda Irã entrando no meio, que era o Irã agora guerreando Israel. Quer dizer, cara, onde que a gente vai parar? Cara, está, lógico, está se cumprindo. Cara, Daniel 11, cara, está se cumprindo o que Jesus falou, cara, que ia ter guerra entre nação contra nação, reino contra reino. Quer dizer, cara, mas, cara, onde vai parar com tanta guerra? Invasão russa na Ucrânia, guerras civis no Iêmen, Mianmar e Síria. Conflito entre Azerbaijão e Armênia em Nagorno-Karabakh. Guerra civil no Mali. Guerra Israel e Hezbollah. Guerra no noroeste do Paquistão. Quer dizer, é só guerra. Só guerra que acontece nesse mundo. Isso vai cumprindo a estátua, né, que Nabucodonosor sonhou e que Daniel, cara, interpretou para ele. Cara, que ia ter Babilônia, que iria ter a Medopérsia, Grécia, Roma e os países divididos de ferro e de barro, que eram os 10 países, as 10 tribos bárbaras que guerreariam a cidade de Roma. Daniel 11:39. Cara, eu vou ler o texto, depois eu vou ler, já vou ler já com a interpretação. Com o auxílio de um Deus estranho, o próprio diabo agirá contra os poderosas fortalezas, e aos que reconhecem multiplicar-lhes a honra, e faloás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Quer dizer, que muitas nações cairiam em sua mão. Quero que Satanás falou para Jesus, se prostre a mim, quero que eu te darei todos estes reinos. Quero que eu tenha o domínio sobre o mundo. Quer dizer, quem domina esses reinos é Satanás. Satanás e seus anjos, os demônios, abominam a cabeça dos líderes, abominam a cabeça dos líderes, de governantes, presidentes, de todos que são, de milícias, todos que são lá dos poderes, os poderosos. No livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, relata, na página, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, na página 284 a 285. Judas 1:9 identifica Miguel como arcanjo, expressão que significa chefe dos anjos. Miguel é, portanto, o arcanjo, chefe dos anjos. No idioma hebraico, o nome Miguel significa uma pergunta: quem é como Deus? Miguel, o arcanjo cuja voz irá despertar os mortos. É Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Ele é inevitavelmente o chefe dos anjos, o arcanjo. Quer dizer, um líder que fala para você que Jesus não é Miguel, que Miguel não é Jesus, ele está mentindo para você. Porque Jesus usa o nome de Miguel em momentos de guerra, em momentos de luta. É o nome de guerra de Jesus. Se algum líder fala para vocês sobre esse fato, eles estão mentindo. Eles estão mentindo.
Porque Jesus é Miguel, que era o nome de guerra de Jesus. Que era em Apocalipse 12, que ela fala que era da guerra que teve no céu entre Miguel e Satanás, que era o Satanás que é considerado como dragão na Bíblia. Então, quer dizer, cara, são poderes que batalharam lá na briga do céu. Linha do tempo de Miguel e Satanás. Antes da criação da terra, teve a batalha no céu, que era Satanás foi expulso. Criação da terra, que era tudo lá bonito no Jardim do Éden, Adão e Eva desfrutando de frutas, comendo as frutas do jardim, mas que era Jesus deixou bem claro para Adão: de toda árvore aqui do jardim você poderás comer, mas daquela árvore que está no meio, no centro, cara, do jardim, não pode comer, disse, porque é a árvore do conhecimento, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que delas comerdes, certamente você morrerá. Aí Adão passou para Eva. Cara, esse alerta. Mas o que aconteceu? Satanás veio numa serpente e enganou Eva. Eva estava sozinha no jardim. Satanás foi lá e enganou Eva. Quer dizer, ela caiu na arapuca de Satanás. Porque ela falou, mas dessa árvore a gente não pode comer. Porque do dia que a gente comer, a gente morrerá. E Satanás falou, certamente você não morrerá. Não morrerás. Vocês não morrerás. Quer dizer, espiritismo aí. Começou o espiritismo aí. O que acontece no espiritismo hoje? Imortalidade da alma. Se Deus falou na Bíblia, mortalidade da alma, no Espiritismo ensina a imortalidade da alma, é porque o Espiritismo começou no Jardim do Éden, não com as irmãs Fox no século XIX. Ali começou o Espiritismo. Em Gênesis 3,15, depois do pecado, Jesus fala para Adão e Eva e para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, isso está em Gênesis 3,15. Quer dizer que a cobra ia se rastejar para o resto da vida, porque a cobra não tinha, a cobra tinha pernas. E com esse pecado está rastejando por toda a eternidade. No livro Cristo Triunfante, dia 30/9, fala: a predição feita no Éden refere-se de que maneira especial a Cristo e a todos os que aceitam confessam como Filho unigênito de Deus. Cristo ofereceu-se para entrar no conflito com o príncipe e o poder das trevas e para ferir a cabeça da serpente. Não ligue para minha voz não, galera, porque eu tô numa tosse que era demais, uma tosse louca, e minha voz está não completamente 100%, tá ok? Cristo ofereceu-se para entrar no conflito com o príncipe e o poder das trevas e para ferir a cabeça da serpente. Todos os filhos e filhas de Deus são os seus escolhidos, soldados seus, para pelejar contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 6,12. É um conflito do qual não haverá fim até que Cristo venha pela segunda vez. Quer dizer, sempre terá esse conflito.
Sempre terá esse conflito aqui na Terra. Quando Cristo não voltar, terá essa luta de nós contra os espíritos maus. Efésios 6, capítulo 6, versos 11 e 12. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Quer dizer, eu estava vendo ontem, cara, um pronunciamento do Michel Temer, cara, que ficou no lugar da Dilma, que ele era o vice-presidente da Dilma, né? Dilma era a presidente em 2014 e ele era o vice. E quando a Dilma sofreu o impeachment, cara, ele ficou no lugar dela. E num pronunciamento do Michel Temer, cara, ele começou a falar com a voz dele normal, mas depois começou a se agravar a voz dele. Como assim? Era uma voz que dava estrondo, que era uma voz rouca, que as pessoas achavam, a teoria, que as pessoas das redes sociais achavam que ele estava, que era endemoniado, que os demônios estavam sobre ele, cara, tomaram posse do corpo dele, cara, ele estava falando ali no palanque, cara, começou a se agravar a voz dele, começou a ficar rouca a voz. E ele fazia assim, cara, coçava, cara, ele disfarçava, mas quem era inteligente e sabe dessas coisas, cara, pegou no ar, cara, que ele estava sendo dominado, cara, por um demônio ali, cara, quer dizer, cara, o que Satanás falou para Jesus? Eu tenho domínio sobre todos os reinos da terra. Quer dizer, eu tomo conta de todos os governantes, presidentes. Eles são meus. A classificação dessa fala. Então, quer dizer, cara, é assustador ver, mas é a verdade. Infelizmente. No livro Exaltai-o, na página 290, fala: o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte neste conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Ninguém pode ficar em terreno neutro em cima do muro. Que era ou escolhe o bem ou escolhe o mal. Ah, depois eu vejo isso. Não existe. Ou é o bem ou é o mal. As profecias de Daniel e Apocalipse nos ajudam a saber em que tempos estamos vivendo. Que era Medo-Pérsia, do ano 539 a 331, Grécia 331 a 168, Roma 168 a 476 depois de Cristo, Roma Papal 538 depois de Cristo, 1798 depois de Cristo. Quer dizer, estamos no tempo do fim. Cara, começou em 1798 com a queda do Papa Pio VI. Começou o tempo do fim. É a linha do tempo de Apocalipse e Daniel. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 7, que fala do dilúvio, Deus outorgará a esses antediluvianos muitos e ricas dávidas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornarem em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez de no doador.
Empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas, na construção de habitações para si, e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros, no embelezamento de suas moradas, com mais destra mão de obra. Aí continua: procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração, e folgavam em cenas de prazer e impiedade, não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza, glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens de escultura. Quer dizer, que os governantes se glorificam a si mesmos. Quer dizer, adoravam a natureza, glorificavam o gênio humano, panteísmo e humanismo. É o que a sociedade hoje oferece para todos os que amam a esses governantes. Continua no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 7, no Dilúvio, de Ellen G. White. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos, e como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força, e os homens executavam com suas ações de violência. Quer dizer, que é só abominação, é só que era barbúndia, que era só abominações, que era nesta vida. Aí continua: deleitavam-se na destruição da vida de animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana como uma espantosa indiferença. Quer dizer, é só coisa errada. Aí continua: durante algum tempo os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousará. Aumentando o seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer de seu Criador e lançar-se de si às restrições de sua lei. Sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus, e depois de algum tempo resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Quer dizer, os que temiam, que abandonaram, aí ficou para trás, como um ímpio. Continua: ali resolveram edificar uma cidade, e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Assim sua cidade tornar-se a metrópole de um império universal. Agora que eu estou lendo é a Torre de Babel no capítulo 10. A magnificante torre, atingindo os céus, tinha por fim permanecer como um monumento do poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Quer dizer, ela teve o dilúvio, que era Noé e sua família, entraram na arca, se salvaram, e depois a arca pousou-se em terra. E ali, que era Noé e sua família, que ela viveram por um tempo, que era Noé viveu mais um tempo, que ela ali morreu, que era sua mulher também morreu, que ali os filhos ficaram. E os descendentes dos filhos, que ela foram procriando. E ali, que ela que era junto com Nimrod e sua mãe Seremíades,
que viveram numa cidade. E teve um tempo que Nimrod teve a ideia de edificar uma cidade, uma torre, que chegaria até o céu. Foi a pior coisa que eles fizeram. Que desafiaram a Deus. No livro Babilônia, fala: esta escultura em pedra foi encontrada no Iraque, perto da antiga cidade da Babilônia. Há claramente 2 sóis no céu e todos estão olhando para eles. A figura mais alta, usando os chifres do touro, a antiga coroa de Nimrod. Parece ser um gigante. Os gigantes na Bíblia tinham aproximadamente 5 metros de altura. O objeto em forma de cúpula é perfeito, demais para ser o pico de uma montanha em vez disso, imagine que é o topo da Torre de Babel. Olha aqui, ó. Essa é a torre, ó. Eu vou afastar um pouco para vocês, porque está dando luz. Olha lá a torre, ó. Ali está Nimrod junto com as outras pessoas. Tá ruim de ver, mas ali está a torre, que foi feita de Babel. E muitas pessoas visitam esses lugares, né? Lá na Babilônia, que tem lá na Alemanha, muitas pessoas visitam aquela escultura. No livro Na Carta de Nabucodonosor, na Babilônia, fala: eu construí Babilônia, a cidade santa, a glória dos grandes deuses, mais proeminente do que era antes, e promovi sua reconstrução. Eu levantei os santuários dos deuses e deusas para a luz como o dia. Nenhum rei entre todos os reis jamais criou algo assim. Nenhum rei construiu algo assim, como eu construí para Marduk. Quer dizer, prepotência, pretensioso. É o que Roma é, que ela pegou de Babilônia, pretensiosidade. O rei Nabucodonosor era pretensioso. Era no capítulo 4, que ele teve o sonho da árvore, que um anjo de Deus, que era Jesus, que veio para ele, falou, que era se arrepender de seus pecados, se arrependa, e volte a ser bom. O que ele fez? Daniel interpretou para ele e falou também o que o anjo falou, que era para ele se arrepender. E o que aconteceu? Passou-se uns dias, ele, na sacada do seu palácio, falou: ô linda Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória. Quer dizer, depois que ele falou isso aí, para a minha glória, que todas as coisas que você faz na sua vida, você tem que dar glória a Deus. Somente a Deus você tem que dar glória. Quero agradecer a Deus. Mas não, ele se gloriou. Ele foi pretensioso. E o que aconteceu? Se ele não se arrependesse, ele viraria 7 anos como animal. E o que aconteceu? Ele virou animal, porque ele não obedeceu à ordem de Deus. No livro Em Rota para a Ocupação Global, fala: um agente de alto escalão do governo expõe a agenda secreta para a unificação mundial. Quer dizer, a nova ordem mundial. A edificação do domingo. O dia Sunday em inglês, que era o dia de domingo. A nova ordem mundial. E quem será esse líder? O Papa, o Anticristo. A origem das sociedades secretas, de Gary A. Kahn, em Road to Global Occupation. Antigas religiões, de mistérios, cabalismo.
Antigas religiões e mistérios. Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia e etc. Todos eram formas de panteísmo. Aí tem o cabalismo. Cabalismo, gnosticismo, cavaleiros templários, rosicrucianos, que tudo nessas religiões que tem bruxaria, feitiçaria, adivinhação, espiritismo, aquela que eu falei momentos antes, práticas ocultas, religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo e etc. Quer dizer, só religiões pagãs tem nessas sociedades secretas. Isso nem chama de religiões, é sociedade pagã. Mais ainda nas sociedades secretas, marxismo, que significa maçonaria, Illuminati, sociedade teosófica, muitas seitas no século XIX, movimento Nova Era. Aí tem mais também, hipnotismo, meditação transcendental, nova tecnologia espiritual, auto-hipnose, mensagens subliminares e etc. Quer dizer, você que fica fazendo aí meditação, pare com isso. Cara, isso não é de Deus. Deus abomina todas essas coisas. Cara, em Deuteronômio, Deus dá o alerta. Ele abomina todas essas coisas. E quem pratica essas coisas não entrará no reino dos céus. Então saia dessa imundícia de religião pagã. E aí tem filhos sinceros. Tem filhos de Deus sinceros aí, que estão perdidos. Precisam sair daí. No livro Grande Conflito, na página 552, fala: assim, sobre o novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com a sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Quer dizer, lutou lá no céu, e ainda enche o saco aqui na terra. Quase 6.000 anos. Os egípcios adoravam as cobras, que eram considerados animais sagrados e venerados. Quer dizer, que era outro reino pagão. Aí que o Egito adorava também. Osíris, o deus do julgamento. O deus Osíris é considerado o deus do julgamento, do além-vida e da vegetação do Egito Antigo, além de ser o deus do submundo. Quer dizer, tudo Satanás, que era tudo demônio, que era que ficava, que era se transformando nesses deuses para enganar os humanos tontos pagãos. Também eles adoravam o deus Sete, o deus do caos, destruição, tempestades e trapaças. Além disso, ficou conhecido como o deus da violência, da desordem e do ciúme, semelhante ao diabo do cristianismo. Quer dizer, era tudo de Satanás. Tudo de Satanás. Não tem outra coisa para falar, se não ser isso. Origem das sociedades secretas. Aí agora tem um texto. É do mesmo Gary A.K. em Road to Global Occupation. Quem trouxe esses monumentos para as cidades atuais? Ele faz a pergunta na capa do texto. O gnosticismo reivindica a posse de seus segredos de conhecimento. Sua base são filósofas pagãs, que floresceram na Babilônia, Grécia, Síria e especialmente no Egito.
O gnosticismo tornou-se, portanto, um elo do mundo pagão antigo para o mundo religioso cristão moderno. Os maçons, com suas raízes no gnosticismo, também reverenciaram Baal e todos os deuses egípcios, nos quais a adoração do obelisco foi fundada. Quer dizer, esses obeliscos que tem aí, querem em cidades, querem esses monumentos, cara, são tudo, como se diz assim, cara, homenagem a Satanás. Cara, um obelisco, cara, significa o, o que o homem tem, cara, que urina, cara, que faz as relações sexuais. Cara, reparem para você ver, para não falar o nome aqui, cara, reparem para você ver em um obelisco, cara, se não é, cara, muitas pessoas já falaram. Reparem vocês se não é, cara, que o homem tem. São sujos. Eles são sujos, cara, os da sociedade. São sujos demais. Aí continua, para confirmar o fato de que os maçons realmente amam sexo, em geral ou falo em particular, basta olhar o maior obelisco do mundo, o monumento a Washington na capital americana. Esse monumento foi criado pelos maçons em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos. A veneração dos obeliscos está entre os comportamentos mais anticristãos. Quer dizer, cristão não é. Cara, tem que ser anti mesmo. Albert Pike, de 1809 a 1891, ele escreveu o livro Morais and Dogma. É um livro esotérico para o uso exclusivo do rito escocês. Deve ser devolvido em caso de remoção ou morte da pessoa em que recebeu. Quer dizer, era maçom, esse Albert Pike. Aí continua. Cara, mais amplo. Cara, no Morais e Dogma, na página 207 e 208. A comunicação deste conhecimento é de outros segredos, alguns de tal que talvez estejam atualmente perdidos. Constitui sobre outros nomes de que a hoje chamamos de maçonaria, maçonaria livre ou maçonaria franca. O nome atual da ordem e seus títulos e os nomes dos graus agora em uso não são os mesmos que no passado, mas seja pelo nome que era conhecido neste ou naquele país. A maçonaria existia como existe agora, no mesmo espírito e no mesmo coração, mesmo antes das primeiras colônias emigrarem para a Índia, Pérsia ou Egito, do berço da raça humana. Quer dizer, que era um maçom falando como criou a a sociedade secreta, né, a maçonaria. E continua aqui no livro dele. De acordo com Albert Pike, o gnosticismo era um ramo de cabalismo, uma tradição oral do ocultismo, que era seguida por uma minoria de judeus. Em algum momento desconhecido, esses ensinamentos do ocultismo foram colocados em forma escrita, e assim nasceu a Cabala. Na página 626 do livro Morais and Dogma, Pike afirma: a Cabala é a chave para toda a maçonaria e as ciências ocultas, e os gnósticos nasceram dos cabalistas. Quer dizer, sujeira gerando sujeira. Aí fala a Cabala. Fala sobre a Cabala. O cabalismo era meramente uma versão original dos antigos mistérios projetados para enganar o povo escolhido de Deus. Diferentemente dos outros mistérios, seus ensinamentos eram dedicados especificamente a Israel, oferecendo-lhes uma explicação oculta contrária às revelações dos profetas, suplementada por uma interpretação ocultista de que eles diziam que era a verdadeira interpretação da história de Israel.
Moisés, por exemplo, em vez de ser o profeta justo de Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito, torna-se um personagem do ocultismo cujo propósito era iniciar os israelitas nos ensinamentos mais iluminados e avançados do Egito. É isso que eles estão dizendo, né? Mas não sei se é verdade. Moisés, viveu no Egito, aprendeu as coisas pagãs do Egito. Mas quando Deus o chamou, ele ensinou coisas de Deus para o povo, não ritos do Egito. Aí continua, a Cabala é uma tradição mística judaica que se baseia em ensinamento oculto da Torá para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente e se tornarem melhores. Os cabalistas acreditavam que esses ensinamentos revelam o sentido mais profundo da Bíblia judaica e da literatura rabínica. A Cabala é a religião judaica. Afirmam que tudo que existe vem de Deus, mas o Deus único não é compreendido exatamente da mesma maneira. Para a religião tradicional, Deus é o Criador de todas as coisas, mas para a Cabala ele também é a criação. Quer dizer, eles não veneram o Deus do céu, né? Mas eles sabem, que Deus é o único Criador. Eles não são tontos, eles veneram Satanás, mas eles sabem que existe Deus Criador. Quando Jesus expulsava os demônios, de uma pessoa, aquilo que os demônios falavam, saia daqui, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Que eles sabiam, que eles faziam parte do céu, que eles eram os anjos de Deus. Mas como se rebelaram, viraram demônios. Mas eles sabiam de quem era Jesus. Então, os que veneram Satanás sabem que existe um Deus Criador. Gnosticismo agora. O gnosticismo, embora tenha surgido originalmente como ocultistas judeus, rapidamente ganhou seguidores gentios, até se tornar predominantemente gentil. Enquanto o sacerdócio foi forçado a tomar uma nova forma, o gnosticismo se tornou um imã para esses adeptos do ocultismo. Os vários ramos do gnosticismo representam as primeiras sociedades secretas, significativas da era pós-ressurreição, com os vários graus ou níveis de iniciação, e o círculo interno de iniciados que adoram Lúcifer. Aí continua, Deus, o Pai Supremo, tem 2 filhos, o mais velho Satanael e o mais novo Jesus. Satanael, que estava sentado à direita de Deus, tem o direito de governar o mundo celestial, mas ele era orgulhoso, se revoltou contra o seu pai e caiu do céu. Então, ajudado pelos companheiros de sua queda, ele criou o mundo visível, uma imagem do celestial, tendo seu sol, lua e estrelas. E finalmente criou o homem e a serpente, que se tornaram seus ministros. Mais tarde, Cristo veio à terra para mostrar aos homens o caminho para o céu, mas sua morte foi ineficaz, porque mesmo descendo ao inferno, ele não conseguiu derrotar o poder de Satanael, isto é, Satanás. Quer dizer, enganação. Deus não desceu ao inferno. Deus jamais desceria. Jesus não desceu, Jesus não desceu para o inferno. Jesus morreu na sexta-feira, guardou a sexta-feira na sepultura e ressuscitou no domingo. Ele não desceu ao inferno. Aí continua, o gnosticismo, embora tenha surgido originalmente com o ocultismo... Já voltei aqui, peraí. Aí continua, os gnósticos observaram suas principais doutrinas e ideias de Platão e Filo, da Cabala e dos livros sagrados da Índia e do Egito,
e assim introduziram nos seios do cristianismo as especulações cosmológicas e teosóficas, que moldaram a maioria das religiões antigas do Oriente, juntando-se às doutrinas egípcia, grega e judaica, que os neoplatônicos também adotaram no Ocidente. Morais e Dogma, página 248. Essa crença na impotência de Cristo e a consequente necessidade de aplacar Satanás, não apenas o príncipe deste mundo, mas seu criador, levou eventualmente à doutrina de que Satanás, sendo todo-poderoso, deveria ser adorado. Quer dizer, era para eles, né? É adorado. Para nós, nós adora a Deus, que era o Criador. Continua. O gnosticismo é uma heresia que se opõe à Bíblia e às crenças cristãs e se baseia em interpretações alternativas da Escritura. Os gnósticos não acreditaram na salvação por meio de Jesus Cristo, nem no pecado, anjos, demônios ou pecado original. Quer dizer, povo de Deus, essa foi a primeira parte da sociedade com o dragão. Quer dizer, a sociedade com Satanás, que era o dragão na Bíblia, é Satanás. Quer dizer, os reinos da terra, que era se consagrando a Satanás, que era como se diz, que era, e o papado, né? Que era que Satanás carrega, que era, carregou por 1260 anos e agora carrega outra vez, que era até o decreto dominical. Quer dizer, que era dentro do Vaticano, que era um dragão, que era dentro do Vaticano uma serpente. Quer dizer, reparem lá, aquelas fotos do Vaticano, que era um reino idólatra, que era um reino pagão, que era o Vaticano. E os católicos acham que é santo, mas não é. Que era só ter a visão, é só perceber a profecia, é só perceber aonde que o que o Vaticano é. E um alerta para os pais. Desculpem. Um alerta para os pais. Esses desenhos animados de hoje em dia, esses bonecos de Lilith, Cheat aí, cara, são tudo enganação. São tudo coisa de Satanás. Crianças, que eu estava vendo vídeos ontem, que eram crianças passando, tendo pesadelos à noite, que era passando medo, que eram crianças atordoadas, que era tendo que fazer, que era lavagem cerebral, que era com especialistas, que era para ver se calma a criança, que era crianças elétricas, que era por quê? Que era más energias nesses brinquedos. Parem com isso. Parem de ficar mostrando desenhos animados, cara, que falam, aquele bonequinho que fala bonequinho para trás, cara, que é o Zé Carioca, cara, que hoje, que eu vi ontem esses vídeos, cara, fala de Zé Pilintra, cara da maçonaria, cara, Zé Pilintra de Umbanda, aquela musiquinha, cara, que fala de sete saias, que ela fala de Maria Padilha, cara, que é lá da Umbanda. Vocês mostram isso para as crianças, cara, e acham bonito. Vocês acham engraçado, cara, mostrar isso para as crianças. Vocês, ai, que lindo. Cara, a criança está sorrindo. Que era para ter pesadelos à noite.
Querer você não saber o que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Parem com isso. O único desenho que a criança tem que assistir é desenho bíblico. O único desenho que a criança tem que assistir é desenho bíblico, do Antigo e do Novo Testamento. Mostrar para eles quem é Jesus. Cara, desde pequeno já. Quero saber de quem é Jesus. O que Jesus fez aqui na terra. O que Jesus importa para todos nós. Não ficar com galinha pintadinha. Com Lilo Stitch. Cara, essa porcaria que tá uma febre. Cara, uma febre está. Cara, essa porcaria. Cara, até filme no cinema tem. Então, quer dizer, pare com isso. Deixe essas coisas demoníacas. É um alerta para vocês, pais. Eu sei que vai vir muita gente nos comentários, quero falar, isso é besteira. Cara, isso é invenção da sua cabeça. Não é. Pesquisem no Google para vocês verem o que significa. A música das 7 saias. De um galinho lá, que tem o boné virado para trás. 7 saias é Maria Padilha. Cara, do boné virado para trás, cara, do chapéu lá, é Zé Pilintra. Tudo de Umbanda. É tudo ritual de Umbanda. Pare com isso. Vocês estão infectando a cabeça de seus filhos. Pare com isso. Olha que o vídeo que eu fiz hoje, que era falando de sociedades secretas. Só coisas abomináveis. Parem com isso. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que apresentar essas verdades para todas as pessoas, para acordar as pessoas nesse mundo, meu Deus. Que esse mundo está perdido, que esse mundo está infectado por coisas demoníacas, por coisas abomináveis. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esta companhia que o Senhor esteve comigo. Fez-se-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!